The Day the Music Died, ou em português, o dia que a música morreu, é uma designação usada para se referir ao acidente aéreo ocorrido nos Estados Unidos no dia 13 de fevereiro de 1959, que resultou na morte dos músicos Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper, além do piloto Roger Peterson. Em 13 de fevereiro de 1959, um avião monomotor modelo Beechcraft Bonanza B-35 caiu próximo de Clear Lake, Iowa, matando os músicos norte-americanos de rock and roll Buddy Holly, de 22 anos, Ritchie Valens, com apenas 17 anos, e J.P. The Big Bopper Richardson, que tinha 28 anos, assim como o piloto Roger Peterson, de 21 anos. Este dia seria definido posteriormente por Don McLean em sua canção American Pie como o dia em que a música morreu. Os músicos excursionavam na turnê The Winter Dance Party, projetada para cobrir 24 cidades do centro-oeste norte-americano em apenas 3 semanas, de 23 de janeiro a 15 de fevereiro de 1959. Um dos problemas logísticos era o tempo gasto durante as viagens, pois a distância entre os locais dos concertos não foi considerado quando cada um deles foi agendado. Outro era o ônibus usado para transportar os músicos, não preparado para enfrentar o inverno. Seu sistema de aquecimento quebrou pouco depois do início da turnê, fazendo com que o baterista de Buddy Holly, Carl Bunch, desenvolvesse um caso grave de congelamento nos pés, tendo de ser internado em um hospital. Enquanto ele se recuperava, Buddy Holly e Ritchie Valens revezavam-se na bateria. O The Surf Ballroom em Clear Lake, Iowa, não estava agendado para ser a próxima parada da turnê, mas seus organizadores, esperando incluir mais datas, entraram em contato com Carol Anderson, gerente do local, que aceitou a proposta. O show foi marcado para uma segunda-feira, 2 de fevereiro. Ao chegar no local, Buddy Holly, frustrado com o ônibus de viagem, disse a seus colegas de banda que, terminado o show, tentaria fretar um avião para alcançar a próxima parada da turnê, a cidade de Moorhead, em Minnesota. Buddy Holly também estaria incomodado por não ter mais camisetas, meias e cuecas limpas. Ele precisaria lavar suas roupas antes do próximo concerto, mas a lavanderia local estava fechada naquele dia. Ele conseguiu então combinar um voo com Roger Peterson, um piloto de 21 anos que trabalhava para a Dwyer Flying Service, na cidade vizinha de Mason City. Acertaram uma taxa de $36 por passageiro para que Peterson levasse Buddy Holly e mais 2 acompanhantes até a cidade de Fargo, em seu Beechcraft Bonanza B-35, fabricado em 1947. Uma das vagas foi oferecida a Dion DiMucci, vocalista do grupo Dion and the Belmonts, mas ele decidiu que não gastaria os $36 de passagem, pois aquele valor que seus pais pagaram pelo aluguel de um apartamento, e ele sentiu que não poderia justificar a extravagância de gastar aquele valor. Os 2 assentos ficariam então com Waylon Jennings e Tommy Allsup, músicos que acompanhavam Buddy Holly em sua recém-iniciada carreira solo. J.P. Richardson, que contraíra gripe durante a turnê, pediu para Jennings que cedesse seu lugar no avião. Jennings concordou, e quando Buddy Holly ficou sabendo do trato, brincou: "Bom, espero que esse seu ônibus velho congele." Jennings, também em tom de brincadeira, respondeu: "E eu espero que o seu avião velho caia." Este diálogo perseguiria Jennings pelo resto da sua vida. Ritchie Valens, que nunca viajara de avião antes, pediu pelo lugar de Tommy Allsup, que respondeu que isso seria decidido em um jogo de cara ou coroa. Bob Hale, radialista da KRIB-AM, estava trabalhando no concerto como DJ naquela noite e jogou a moeda pouco antes dos músicos partirem para o aeroporto. Ritchie Valens venceu, ganhando o assento na aeronave.
o acidente. O acidente o que ocasionou foi o avião que decolou por volta das meia-noite e 55, que era o horário local. Pouco depois de uma hora, Hubert Dwyer, piloto comercial e dono da aeronave, observando de uma plataforma do lado de fora da torre de controle, viu a luz da cauda do avião descer gradualmente até sumir de vista. Peterson havia dito a Dwyer que passaria pelo plano de voo à torre, da torre de controle por rádio depois da decolagem. Como ele não se comunicou com os controladores, Dwyer pediu que eles tentassem entrar em contato com a aeronave, porém não obtiveram resposta. Às 3h30, o aeroporto Hector, em Fargo, Dakota do Norte, informou não ter recebido qualquer sinal do Bonanza. Então Dwyer contactou as autoridades e declarou a aeronave como desaparecida. Por volta das 9h15 da manhã do outro dia, Dwyer decolou em outro avião de pequeno porte para seguir a rota planejada por Peterson. Pouco depois, ele visualizou os destroços do Bonanza em uma plantação de milho pertencente a Albert Jewell, situada a 8 km a noroeste do aeroporto. A aeronave estava em um ângulo levemente descendente e inclinada para a direita quando atingiu o solo a 270 km por hora. Ela então capotou e derrapou por mais de 170 metros na paisagem congelada, antes que a massa retorcida das ferragens batesse contra uma cerca de arame farpado nas cercanias da propriedade de Jewell. Os corpos de Buddy Holly e Ritchie Valens caíram próximo do avião. Richardson foi arremessado através da cerca e dentro da plantação de milho do vizinho de Jewell, Oscar Moffett, enquanto Peterson ficou preso à cabine. Carol Anderson, o gerente do Surf Ballroom, que levara os músicos ao aeroporto da cidade vizinha e presenciara a decolagem do avião, foi o primeiro a identificar as vítimas. Investigações concluíram que o acidente foi provocado por uma combinação de mau tempo e também erro humano. Peterson, operando em voo por instrumentos, ainda estava sendo testado nessa especialidade, não sendo habilitado para pilotar em condições climáticas não visuais que requeriam que a operação da aeronave fosse feita apenas por orientação dos instrumentos. O inquérito final da Civil Aeronautics Board observou que Peterson havia sido treinado em aeronaves equipadas com horizonte artificial, não tendo, portanto, experiência com incomum giroscópio, indicador de altitude, Sperry F3, utilizado no Bonanza. Para piorar a situação, os dois instrumentos indicavam o eixo de uma aeronave de maneira exatamente oposta. Isso levou os investigadores a concluírem que Peterson pode ter pensado que estava subindo enquanto estava de fato descendo. Eles também descobriram que o piloto não recebeu alertas adequados sobre as condições climáticas, o que, dado os seus conhecimentos limitados, poderia tê-lo feito adiar o voo. Então esse foi o vídeo sobre o acidente, aquele triste acidente que acabou ceifando as vidas ainda precoces desses grandes artistas do rock and roll que infelizmente morreram, o Buddy Holly, o Ritchie Valens e o The Big Bopper, além do piloto também, que não dá para deixar de falar, o Roger Peterson. Esse acidente ocorreu no dia 13 de fevereiro de 1959, quando eles pegaram esse avião para se deslocar para uma outra cidade, porém, pouco tempo depois da decolagem, o avião acabou caindo. Como eu mencionei aqui, foi uma mistura de erros humanos e condições climáticas também que colaborou para acontecer essa tragédia aérea, né? Com os artistas que estavam apenas iniciando a sua carreira, inclusive aqui falando do Ritchie Valens, né, que morreu super jovem, com 17 anos, então era um talento, tem várias músicas dele que são até hoje um sucesso, porém são jovens pessoas que acabaram tendo suas vidas ceifadas devido a um acidente de avião. Ocorreram vários, porém esse foi um dos primeiros acidentes assim a serem registrados na história.
envolvendo músicos e artistas que ainda tinham uma carreira longínqua pela frente.